Começando agora a terceira aula do nosso curso Prescrição de Exercício Físico para a Terceira Idade. Nós vamos especificamente começar a falar talvez o ponto central do nosso curso, que é prescrevendo a carga de trabalho. Como é que nós vamos prescrever a carga de trabalho? Falamos sobre o envelhecimento do idoso, falamos sobre o condicionamento físico e agora então na terceira aula falamos sobre a prescrição da carga de trabalho. Tudo que eu vou falar aqui tem nesse livro, A Prática da Preparação Física. A 6ª edição saiu pelo Grupo GEM, pela Roca, está esgotada. A 7ª edição vai sair início de 2021 pela Manoli. Esse livro também já está disponível em espanhol pela Pai do Tribo, então vocês têm acesso bastante amplo às informações que aqui vão ser vinculadas. Bom, vamos falar alguma coisa sobre carga de trabalho, então. O que é a carga de trabalho? A carga é o volume vezes a intensidade do treinamento. O volume é a quantidade de treinamento. Quantos quilômetros você corre, quantas repetições você faz, quantos minutos, quantas horas, tudo que se refere à quantidade de treinamento é o volume. E a intensidade se refere à qualidade do treinamento, a velocidade com que você corre, o peso que você está levantando, a complexidade do que você está, da tarefa que você está executando. Percebeu? Essas duas coisas estão dando a totalidade da carga de trabalho. Essa ciência, essa tecnologia agregada à carga de trabalho foi desenvolvida no esporte de alto rendimento. Exatamente como se a gente observa no nosso carro. Basicamente, as coisas que existem no nosso carro, freio ABS, direção hidráulica, tudo isso veio das competições de Fórmula 1. Se investia para que tivesse um carro de Fórmula 1 mais veloz, mais adequado, que ganhasse prêmios, e essas tecnologias depois foram agregadas nos carros que a gente está usando. A mesma coisa acontece com o cálculo da carga de trabalho. Isso foi desenvolvido para aplicação no desporto de alto rendimento. E depois foi trazido, então, para o condicionamento físico do não atleta, que é o que nós vamos usar aqui. Nós não vamos estar falando de esporte master, nós estamos falando de exercício físico para a saúde e para a qualidade de vida do idoso. É a máxima manifestação da ciência na educação física. É isso que faz com que a nossa profissão seja importante e respeitada. É a capacidade que a gente tem de prescrever individualmente o tipo de exercício, ou melhor do que isso, a quantidade desse exercício, a carga de trabalho com a qual esse exercício tem que ser feito. Ele se baseia num princípio muito muito caro na ciência da saúde, em todas as carreiras da ciência da saúde. Obviamente, a mais antiga era a medicina, isso foi herdado da medicina, que é a curva de dose e resposta. Vamos ver o que é isso, a curva de dose e resposta. Qualquer influência que a gente tenha sobre o organismo, seja influência física, temperatura, radiação solar, quer seja um medicamento, uma droga, um remédio que está sendo dado, ou quer seja o exercício, vai ter 3 tipos de efeito. Se a dosagem for muito fraca, eu não vou ter efeito meu fator influenciador. Se a dosagem for acima do necessário ou acima do recomendável, eu vou ter os famosos efeitos colaterais, que pode inclusive provocar lesão, dano, podendo até ocasionar a morte da pessoa que está utilizando. E eu tenho uma dose terapêutica, que é a dose adequada. Ok? Se eu estou trabalhando com o condicionamento físico de uma pessoa normal, de um jovem, essa minha amplitude, a minha margem de erro que eu vou ter vai ser muito grande. Porque essa pessoa tem uma condição orgânica de suportar eventuais erros que eu cometa. Agora, quando eu estou trabalhando com grupos especiais, estou trabalhando com paciente de câncer, estou trabalhando com paciente de AIDS, estou trabalhando com cardiopata, ou estou trabalhando com um idoso,
e principalmente se for um idoso frágil, a minha amplitude de trabalho se encurta muito, porque eu não posso errar. O erro na aplicação da carga vai fazer com que eu caia numa área de não execução de efeitos ou de efeitos colaterais. Percebeu? Então eu tenho que ser muito preciso nessa prescrição. O trabalho com idoso, então, vai ser com essa necessidade de precisão na sua prescrição. Não? Eu vou precisar de 3 coisas para fazer a minha prescrição de exercício. Primeiro, a periodização. Eu sei que ao longo do meu ano de treinamento, do meu tempo de treinamento, o meu sujeito, o meu paciente, no caso também, o meu atleta, se fosse o caso, ele vai melhorando a sua condição. A periodização justamente associa essa melhora ou essa taxa de melhora ao passar do tempo e leva isso em conta. Ok? Eu tenho que ter um plano de preparação física. O que eu estou fazendo ao longo do macrociclo, o ano de treinamento, ou semestre de treinamento do meu idoso. Eu vou dividir esse ano em mesociclos e microciclos. E eu preciso saber exatamente qual qualidade física eu vou estar trabalhando em cada um dos mesociclos. E uma avaliação do atleta, do aluno, do cliente ou do paciente, para determinar exatamente aquela faixa de dose e resposta adequada para ele. Como eu falei para vocês, todos esses conhecimentos vêm do esporte de alto rendimento. A periodização foi um conceito criado no esporte de alto rendimento. Então, no alto rendimento, eu tenho a obrigação, eu tenho a intenção de levar o meu atleta à vitória esportiva numa determinada competição, ou num grupo de competições pré-determinados. Então eu vou equacionar, eu vou organizar todo o meu treinamento com essa finalidade, para levar o meu atleta ao melhor rendimento numa data específica ou em datas específicas. Então eu vou dividir numa fase básica, uma fase específica, uma fase básica em que eu faço a preparação geral do atleta, a preparação específica em que eu vou transformar essa preparação geral em uma preparação, como o nome está dizendo, específica para o esporte, e depois vem um período de competição. Para ordenar, para homogeneizar essas porções de treinamento, eu os divido em mesociclos. Mesociclos que basicamente vão se confundir com os meses, tem de 3 a 4 semanas, quer dizer, o normal são de 4 semanas. Então, eu tenho lá um mesociclo de incorporação, um mesociclo básico 1, básico 2, estabilizador, controle, pré-competitivo, competitivo. E no caso do atleta de alto rendimento, eu vou ter um microciclo. Por quê? Porque eu vou fazer com que o meu atleta treine todo dia. Então, eu vou ter que ter uma dinâmica de carga próprio da semana, para que ele não se sobrecarregue, para que ele não tenha carga de treinamento excessivas. Quando eu trabalho com o idoso, eu não vou ter este problema, porque o idoso não vai ter competição. O idoso vai ter que ter um treinamento para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então, a proposta que eu mostro para vocês é eu dividir esse treinamento do idoso. Se o idoso for muito frágil, eu vou ter um período de adaptação de mais ou menos um mês, para que ele consiga realizar o mínimo de intensidade necessária para ter resposta adequada. Um idoso, digamos assim, que não é frágil, um idoso autônomo, um idoso que tem autossuficiência, eu já vou entrar direto numa fase básica, com 3 mesociclos, 2 mesociclos básicos e um estabilizador. Depois vem uma fase específica, também com 3 mesociclos, controle básico e estabilizador, e o período de manutenção, que vai seguir o resto do ano, antes que entre um novo ciclo de treinamento. Né? Reparem que para cada mesociclo, vamos lá, o primeiro mês de treinamento, o meu idoso vai começar com um volume de 56% e uma intensidade de 45%.
E ao longo do mesociclo, que eu falei que dura 4 semanas, ele vai passar de 56 para 60. Então eu tenho 56, 57, 58, 59, 60. Eu tenho 5% de aumento, de crescimento do volume para distribuir em 4 semanas. Isso vai dar 1,25 por semana. Quer dizer, então na primeira semana eu vou trabalhar com 56%, na segunda semana eu vou trabalhar com 57,3% e sucessivamente. A mesma coisa acontece na intensidade. Começa 45, vou até 49. Aqui é 45, 46, 47, 48, 49. É mais fácil. Vai ficar 1% para cada semana. Eu tenho, portanto, a carga de trabalho que eu vou fazer em cada semana. Primeiro ponto desse quadrinho aqui, esse quadrinho foi estabelecido por ensaio e erro. Ok? A gente experimentava, isso demorou quase 10 anos para ser estabelecido. Tá? Mas eu tenho, então, a possibilidade de trabalhar com essas percentagens semanais. Eu preciso também, assim, primeiro foi a periodização, a segunda é o plano de preparação física. No plano de preparação física eu vou organizar as qualidades físicas que eu vou treinar em cada um dos períodos. Então vamos dizer assim que meu idoso não seja muito frágil, não vai fazer um período de pré-preparação. Vai começar direto pelo período de preparação, na fase básica. Eu vou trabalhar, então, resistência aeróbica, resistência muscular localizada e força. E flexibilidade, como vocês estão vendo aí. E na fase específica, eu vou trabalhar, continuo a trabalhar resistência aeróbica, isso eu vou trabalhar o tempo todo. Vou trabalhar força dinâmica e continuo a trabalhar a flexibilidade. Então, eu tenho um escalonamento da prioridade de trabalho das qualidades físicas ao longo da minha periodização. Então, periodização, plano de preparação física. A terceira componente que eu preciso, o terceiro componente, é a avaliação inicial. Eu preciso avaliar o meu atleta. Repare que eu falei para vocês que condicionamento físico, segundo o American College, isso foi assunto da aula anterior, é composição corporal, resistência aeróbica, resistência muscular localizada, força e flexibilidade. Então eu tenho que avaliar o meu idoso em cima desses procedimentos. Ok? Nós criamos no laboratório uma bateria de avaliação do condicionamento físico do idoso e, mais do que isso, nós criamos um índice de condicionamento físico do idoso. Não adianta você querer trabalhar só com a composição corporal, só com a resistência aeróbica, só com a RML, sem saber se o seu idoso está bem ou está mal. Então, nós criamos esse índice de condicionamento físico do idoso, que tem essa fórmula que tem aí, e eu vou abastecer com os resultados de composição corporal, que é o IMC e a circunferência de perna, que a circunferência de perna me vê a sarcopenia que o idoso possa ter ou não possa ter, a resistência aeróbica, o VO2 máximo em cima do teste dos 1.600 metros, você pode fazer qualquer teste que você queira, se tiver um ergospirômetro, você usa o ergospirômetro, a resistência muscular localizada, a força muscular, e você vai ter, então, a flexibilidade, que é um teste específico. Né? Se você quiser ter acesso a essa bateria de avaliação do condicionamento físico do idoso, né? Está aí o código QR, esse código QR vai te encaminhar para a página do Labim, você vai bater exatamente na página dos nossos procedimentos de avaliação, clica aí no baixar e você vai ter então o PDF da avaliação do condicionamento físico para o idoso, como é que é feita a avaliação e do índice de condicionamento físico para o idoso. Ok? Bom, com esses 3 fatores, a periodização, o plano de preparação física e a avaliação do inicial do meu idoso, eu posso então passar para prescrever o exercício. Como eu falei para vocês, a dose-resposta vai me dar aonde é que eu tenho que trabalhar. E eu vou trabalhar o mais forte possível. Tá? Então, eu vou fazer uma prescrição que seja segura,
eu conhecendo 100% do meu idoso, mas essa prescrição vai ser a maior carga de trabalho que o idoso possa suportar. Obviamente, quando estiver trabalhando com um atleta, o 100% dele é muito superior ao 100% do idoso. Mas os dois vão estar trabalhando dentro das suas respectivas percentagens para chegar naquela faixa adequada de dose e resposta. Todos os cálculos que eu vou fazer são avaliados nessas três formas, são baseados nessas três fórmulas. A fórmula da variância, a fórmula da variação do parâmetro e a fórmula da carga de treinamento. Ok? São as três fórmulas que eu vou usar para todos os tipos de quantificação, seja resistência aeróbica, seja musculação, se o idoso for fazer trabalho intervalado, for fazer pliometria, que eu preciso que o idoso está com muito osteoporose, enfim, todos eu vou usar essas três formas. Vamos explicar isso aí. Qual é a fundamentação disso? A fundamentação disso vem lá desde 1956, quando o Hans Seyle fala que existe uma resposta proporcional a cada intensidade de estímulo. Então, se você oferece um estímulo fraco, o organismo não reage, ele nem dá bola, ele passa batido por cima disso. Se o estímulo é médio, o organismo tem uma reação de excitação, mas não produz adaptação. Um estímulo forte é o estímulo capaz de produzir a adaptação. E um estímulo muito forte vai provocar dano. Está aí o exemplo daquela curva de dose e resposta. Os estímulos fracos ou médios não apresentam respostas adequadas ao treinamento. O estímulo muito forte provoca dano ou efeito colateral indesejado. Então eu tenho uma faixa que é aonde me interessa fazer o treinamento. Na fisiologia, eu chamo isso de faixa de eficácia fisiológica. O que é a faixa de eficácia fisiológica? É a porção da carga que fica compreendida entre o limiar inferior de treinabilidade, o limiar de treinabilidade. Abaixo disso eu não tenho treinabilidade, então eu preciso treinar acima do limiar de treinabilidade, porém abaixo do limiar de sobretreinamento. Acima disso eu tenho o limiar de sobretreinamento. É uma carga forte, vai provocar o quê? Vai provocar o efeito colateral ou o dano que não me interessa. Então, a faixa de eficácia fisiológica é aquela localizada entre o limiar de treinabilidade e o limiar de sobretreinamento, que é essa faixa aqui em verde. No treinamento, a gente chama isso de variância. E o que é a variância? A variância é a faixa de carga de trabalho que vai entre o limite inferior, esse é o limite inferior de treinamento, onde eu não tenho efeito de treinamento, até o limite superior. A partir do limite superior, eu vou ter efeitos colaterais, eu vou ter dano. Então, a variância é a faixa, aqui em verde, que vai do limite superior até o limite inferior. Matematicamente, eu represento isso dizendo que a variância é igual ao limite superior menos o limite inferior. Então, se eu pego do limite superior e subtraio o limite inferior, o que sobra é essa faixa verde, que na fisiologia eu chamo faixa de eficácia fisiológica, no treinamento eu chamo de variância. Ok? Mas, você viu lá na nossa distribuição de carga de trabalho, você não vai trabalhar 100%. Então você começa a semana com 45%, 56%. A variância é toda a carga de trabalho, então ela seria 100%. Só que para cada semana você vai ter uma percentagem diferenciada. E essa percentagem, então, é a variação do parâmetro. O que é a variação do parâmetro? É a aplicação do percentual de volume e do percentual de intensidade sobre a variância. Ok? Então eu vou pegar a variância e sobre ela aplicar o percentual de volume ou de intensidade e vou dividir por 100.
Tá? Então é como eu pegasse dessa faixa aqui, que é o 100% da minha possibilidade de treinamento, e fizesse aqui o percentual, aplicasse o percentual. Essa é a minha variação do parâmetro. Vou ter uma variação do parâmetro para volume, vou ter uma variação do parâmetro para intensidade. O último ponto que eu tenho que fazer agora é achar a minha carga de trabalho. E para determinar a minha carga de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou somar a variação do parâmetro ao limite inferior. Esta é minha carga de trabalho. Ao variação do parâmetro, eu somo o limite inferior. Ok? Eu vou fazer esse raciocínio para absolutamente todos os tipos de treinamento que eu vou fazer. Vamos começar, por exemplo, sobre o cálculo do treinamento contínuo. Como é que eu vou fazer esse cálculo do treinamento contínuo? A primeira coisa que eu preciso é determinar o VO2 máximo. Eu posso usar o teste de Cooper, caminhada de 12 km, o protocolo de caminhada de 3 km. Muito comum com os idosos é o teste da milha, ou caminhada de 1.600 metros. Né? Se você estiver trabalhando indoor, a subida e descida, 3 minutos de subida e descida, isso é mais difícil de você fazer. Alguns idosos não conseguem fazer esse teste. Mas, enfim, lá naquele documento que eu falei para vocês do início, da bateria de avaliação de condicionamento físico do idoso, do GDLAN, que nós temos lá no laboratório, você tem acesso a isso tudo. Obviamente, o Gold Standard é a avaliação, né? A análise dos gases durante o exercício. Está aí o K4B2, é um aparelho portátil que você coloca o idoso para fazer o exercício, ele é uma maravilha. Só tem um problema, custa 60 mil euros, porque não está ao alcance de todos os personal trainers. No entanto, nós já temos outras opções. Olha que bacana esse equipamento desenvolvido por um brasileiro. Né? Então é um equipamento simples, bastante barato, o FitCheck, que você, no celular, tem todos os parâmetros do seu atleta, do seu paciente. Aqui ele está correndo, não, mas você podia botar ele para andar. Frequência cardíaca, ventilação, gasto energético. Você determina o consumo de oxigênio. Né? Enfim, fora do laboratório, você consegue fazer a avaliação completa do seu atleta. Ok? Porque eu vou precisar trabalhar com o idoso em cima do VO2 máximo dele. Todos aqueles testes que eu mostrei são testes que determinam o VO2 máximo. E aí eu vou ter como jogar na tabela, está aí, saber se o idoso, infelizmente a classificação da American Heart Association vai só até 69 anos. Eu vou saber se é muito fraca, se é regular, se é boa, se é excelente. E eu vou passar agora para prescrever esse exercício. Né? Normalmente, eu uso a reserva de VO2. Os livros de fisiologia ensinam a fazer o cálculo do percentual de treinamento de intensidade em cima da reserva de VO2. O que é isso? Você pega o VO2 máximo do seu idoso, do seu atleta, do seu cliente, do seu paciente, em mililitros por quilo por minuto, subtrai 3,5. O que é 3,5? O MET, né? O valor do consumo energético em repouso. Subtrai por 3,5, aplica o percentual de intensidade e depois soma 3,5. Isso seria fantástico se o VO2 fosse uma equação da reta. Né? Infelizmente, o VO2 não trabalha como uma reta. Até no atleta de alto rendimento, vocês estão vendo aí como é que se diz? O gráfico em azul, ele se comporta parecido com uma reta até bastante tempo. Agora, o sedentário não. No sedentário, ele tem uma característica exponencial, olha aí em vermelho.
Né? Para o idoso isso acontece. Então, essa fórmula de trabalhar com a reserva de VO2, para o idoso não adianta. Os fisiologistas sabem muita fisiologia, mas pouca matemática, e também conhecem pouco o idoso. Então não adianta eu querer prescrever a carga de trabalho pelo VO2, pela reserva de VO2, que é como você encontra no seu livro de fisiologia. Eu vou ter que usar uma fórmula que leve em conta essa capacidade do idoso que tem nessa fórmula. Eu vou calcular o VO2T, volume de oxigênio de trabalho, que eu quero para trabalhar naquela semana. O que eu vou ter lá? O percentual de intensidade. Qual foi a intensidade daquela semana? Ensinei vocês já a calcular isso. Vamos dizer que seja 52%. Né? Eu coloco aqui número decimal, 0,52. Vezes 350. O que é o 350? É o MET, 3,5 mililitros de oxigênio por quilo por minuto, que é o seu gasto calórico em repouso. Né? Se você dividir o percentual de intensidade por 100, você vai agora multiplicar o 3,5%. Mais o VO2 máximo que você calculou, dividido por 350. Olha o MET aí. Multiplicado pelo VO2 máximo. Então você tem o seu volume de oxigênio de trabalho. Quantos mililitros de oxigênio por quilo por minuto o seu idoso tem que realizar naquele momento para conseguir estar atendendo aquela curva de treinamento. Se você tem um tempo pré-determinado, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos para o trabalho aeróbico, nós vimos no plano de preparação física que ele tem que fazer flexibilidade e ele vai fazer um trabalho neuromuscular. Então, no seu planejamento de aula, quanto tempo você deixou para o treinamento aeróbico? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos? Esse é o tempo que você tem determinado. Bom, agora, você tem com o idoso uma flexibilidade de tempo. O idoso faz o seguinte, eu vou treinar o tempo que for necessário. Opa, então a gente pode usar uma tabelinha que o Margaria, que foi um famoso fisiologista italiano, estabeleceu, na qual ele relaciona o tempo adequado de treinamento para a intensidade que eu estou fazendo. Então vamos dizer que eu esteja trabalhando a 52%. 52% de intensidade está aqui, ó, nessa faixa. O tempo mais adequado para eu trabalhar, o tempo ideal para eu trabalhar com essa intensidade é de 41 a 60 minutos. Ok? E aí eu vou calcular o tempo exatamente utilizando as três fórmulas. Se é de 41 a 60 minutos, eu vou botar 60 menos 41 dá 19 minutos. Sobre os 19 minutos, eu aplico o percentual de volume. Vamos dizer lá que seja 40%. Aplico 40%. Né? E aí eu somo esse percentual aos 41 minutos. Vai dar o meu tempo de corrida. Depois do tempo de corrida, o que é que eu preciso? Eu vou calcular a distância que o meu idoso vai fazer. No caso da corrida, está ali a distância para a corrida, é o VO2T, que é o volume de oxigênio de trabalho que eu estabeleci, menos o 3,5, aumete aí, divididos por 0,2, vezes o tempo que eu estimei, porque é o tempo que eu tenho para trabalhar com o idoso, ou o tempo que eu calculei. Se você quiser fazer um trabalho de ciclismo, é essa fórmula aí embaixo. Não é ciclismo estacionário, não, tá? É ciclismo de rua. Botar o idoso na bicicleta para ele pedalar. É esse o tempo que a gente tem aí, é essa a fórmula que a gente tem aí. Ok? E aí eu vou poder calcular o ritmo da corrida. Ele tem que saber qual é o pacer dele, como é que ele... quantos minutos ele tem que fazer... quantos quilômetros ele tem que fazer em cada minuto? 5 minutos por quilômetro, 6 minutos por quilômetro, 7 minutos por quilômetro. Enfim, quantos minutos ele vai levar em cada quilômetro. Se eu for trabalhar na esteira, eu calculo a velocidade. Se eu estou fazendo uma reabilitação cardíaca com o meu idoso, o cardiologista trabalha em MET. Ele vai precisar saber quantos MET
eu estou realizando com o meu idoso, quanto tempo, quantos matches eu estou realizando de exercício com o meu idoso. Se esse idoso precisa de emagrecer, vai ter uma nutricionista. A nutricionista precisa saber qual é o gasto calórico do exercício, quantas quilocalorias eu estou consumindo naquele exercício. Então você calcula isso. Ok? Pois, Télio, se eu estiver trabalhando com 10 idosos, eu vou fazer esse cálculo para todo mundo? Vai fazer esse cálculo para todo mundo. Ainda bem que existem planilhas Excel que permite que isso aconteça. Essa aqui, por exemplo, uma planilha estabelecida por um ex-aluno meu, o Jefferson Waterkemper, Tristão, que é bastante eficiente. Vou mostrar para vocês como é que essa planilha funciona, para vocês darem uma entendida. Bom, tá aí, ó. Então essa é a planilha que eu mostrei para vocês. Eu vou começar aqui abastecendo a planilha. Eu vou botar um idoso masculino de 74 anos. Ele vai ter 1,65 m, vai ter 72 quilos, ok? Aí eu vou na curva de treinamento e vou dizer que ele vai trabalhar com um volume para essa semana de 52% e uma intensidade de 43%, ok? Isso eu vi na curva de treinamento. Repara, aqui eu já tenho a possibilidade de botar a minha periodização. Eu estou no microciclo ordinário, do mesociclo básico, da fase básica, eu posso aqui colocar a minha periodização. Se ele tiver que fazer microciclo, ou seja, se ele for trabalhar todo dia, eu tenho que levar em conta a dinâmica de carga do microciclo. E ele faz exatamente isso aqui, ó. Já te dá ali, ó, tá vendo? Ó, a carga de trabalho para cada dia da semana. Repara que eu vou diminuindo. Isso se a pessoa trabalhar 6, 7 dias da semana. Ok? Se ele trabalhar 6, 7 dias da semana, eu vou ter cargas diárias adequadas para o treinamento. Senão, eu vou trabalhar com o valor da curva de 52 e 43. Ok? Aí eu vou lá colocar o teste de Cooper do meu idoso. Meu idoso fez 2.400 metros no Cooper. Ele já calcula o VO2 máximo. Se eu calculei o VO2 máximo de outras formas, eu posso jogar aqui já o VO2 máximo que eu calculei por outras formas. Né? Ele calcula o VO2T. Então, para essa intensidade de 43% que eu determinei, eu tenho que fazer um trabalho com 23,31 mililitros de oxigênio por quilo por minuto. Ok? Esse meu idoso, ele precisa, ele tem disponibilidade de tempo para que eu possa fazer o cálculo. Então, eu vou calcular o tempo dele. Ele vai correr aqui nessa velocidade 50,88 minutos ou 50 minutos e 53 segundos. Nesse tempo, ele vai percorrer 5.041 metros. Tá? Num ritmo de 10,9 minutos por quilômetro. A velocidade 5,94. Se eu for fazer o trabalho com ele na esteira, a velocidade é 5,94. O gasto calórico é de 6,66 metros, ou seja, aproximadamente 6,7 metros. E ele tem um gasto calórico de 407 mililitros por quilo por minuto, tá? O detalhe mais interessante, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês isso, é esse aqui, ó. Olha só, preparação cardiopulmonar, zona alvo, se eu quiser trabalhar em cima da frequência cardíaca, método intervalado, pliometria. Pliometria dificilmente o idoso vai fazer, mas se precisar, musculação. Eu tenho a forma de fazer a quantificação para tudo em cima dessa. Bastante interessante, né? Quer dizer, essa planilha resolve todos os seus problemas com a matemática. Né?
E aí a pergunta que vocês vão fazer, como é que eu obtenho esta planilha? Está aqui, ó. Está aí o código QR. Você escaneando esse código QR, você vai ser encaminhado para a página do Labim, e lá na página do Labim você vai ter acesso, então, a essa planilha inteiramente grátis, ok? Um outro tipo de treinamento é o treinamento de força para os idosos. Como é que eu vou fazer esse treinamento de força? É isso que eu vou falar para vocês. Tem nesse livro aí da Dickinson, Base de Treinamento Esportivo para Adultos Maiores. Né? Tem a avaliação e depois tem a parte de prescrição também. Tá? Como eu disse para vocês, eu tenho que fazer um trabalho intenso com os idosos. Se eu quero ter efeito de treinamento, eu tenho que ter intensidade nessa possibilidade de treinamento. Né? Então, eu vou ter que trabalhar com intensidade. Lembrando lá da nossa primeira aula, que eu tenho problemas diferentes dos homens para as mulheres. As mulheres vão ter a sarcopenia e os homens vão ter as mulheres vão ter a osteopenia e a osteoporose e os homens vão ter a sarcopenia. Então eu tenho que fazer efeitos distintos de treinamento para uns e para os outros. Para as mulheres eu tenho que treinar força muscular, para os homens eu tenho que treinar hipertrofia. E eu vou utilizar então esse quadro que está aqui, que são os limites de treinamento para a musculação, em que eu tenho o percentual de uma repetição máxima, o número de repetições, a velocidade de execução, né? 4,020 são 2 segundos para a contração concêntrica, 4 segundos para a contração excêntrica. O 0 é a transição. Então eu faço 1, 2, 1, 2, 3, 4. O intervalo que eu vou utilizar, a ordem de execução e o tipo de respiração que eu vou fazer. Obviamente, um curso como esse, ele, na verdade, só abre para vocês as perspectivas do que vocês têm que fazer, né? Essa disciplina, eu trabalho na especialização com 60 horas sobre isso. Nós vamos fazer cada um dos testes, mostrar como acontece, né? E a hipertrofia, tá aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, tanto para a força dinâmica como para a hipertrofia, exatamente o mesmo raciocínio. Usando aquelas 3 formas. Por exemplo, pegar a força dinâmica aqui, ó, de 90% a 100% da força máxima, 1 a 6 repetições. Vou usar as 3 fórmulas. 90% a 100%, limite superior 100, limite inferior 90. Variância 10%. Sobre a variância, eu aplico percentual de intensidade, 43%. Somam 90%, tem qual é a percentagem. Repetição é a mesma coisa, limite superior 6, limite inferior 1, variância 5. 5 vezes o percentual de volume, 52%. Soma com o 1, eu vou saber quantas repetições eu tenho que fazer. Tá? Isso é só uma questão de prática, você não vai ter problema com isso. Nós estamos atualmente fazendo um projeto Master Fits, ele é lá da Universidade de Tiradentes, da Unirio, e nós estamos junto com a San Diego State University, a Universidade Autônoma de Barra, Califórnia, e a Universidade Católica de Múrcia, em que nós colocamos em prática isso que a gente está dizendo. Tá? Exatamente essas cargas de trabalho, do jeito que e os resultados estão sendo excelentes. Né? Mas para isso você precisa ter muita segurança. Você realmente tem que fazer uma prescrição tendo certeza de que esse exercício é adequado àquelas pessoas, por isso que é importante você estudar a fisiologia. Como sempre, eu coloco aqui o acesso às informações das publicações, o acesso a essa conferência, se você quiser ter acesso ao conteúdo dessa conferência, e agradeço muito a vocês pela atenção que vocês me deram ao longo dessa aula. Muito obrigado, até a próxima.